Olá, pessoal, como estão? Estou aqui hoje, é um dia muito especial, a realização de um sonho. Eu e Elis, né, já idealizamos esse sonho há um tempo, que era ter um canal de podcast. E começamos a pesquisar, encontramos uma empresa que nos abraçou, abraçou a nossa ideia e resolvemos criar a RHF Talk. Então, a partir de agora, toda semana teremos um episódio, né? Onde vamos trazer muitos conteúdos relevantes relacionados à área de RH, empreendedorismo, empoderamento feminino, mães no mercado de trabalho. O que mais, Elis, que a gente vai trazer para eles? Liderança, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, convidados especiais, dentre eles, inclusive, alguns dos nossos franqueados, né? Da rede, que é importante que o pessoal também conheça, não só a franqueadora ou as pessoas que estão por trás aí da gestão da RHF, mas também as pessoas que movimentam a marca em todo o Brasil. Exatamente. Então vai ser muito bacana. Falaremos muito de diversidade, né? Isso. Que é um tema hoje bastante relevante para a nossa área e para todos. Então, vão ser episódios muito, muito interessantes que vão contribuir para a vida pessoal e profissional de quem estiver nos assistindo. Exatamente, né? Rê. E vamos começar contando, né? O que é RHF Talentos, quem é Renata, quem é Elis. RHF Talentos hoje é a maior consultoria de RH do Brasil. Contamos aí com 200 unidades. 250 mais já precisamente. Mais um marco, verdade. Exatamente, a meta esse ano é atingirmos aí a casa das 300 unidades, né, em todo o Brasil. Hoje ela é liderada por duas mulheres muito fortes, considero fortes, porque realmente você conseguir, né, atingir os objetivos que nós estamos conseguindo, precisa ser forte. Com certeza. E quem é Renata? Né? Renata é uma mãe com 3 filhos, casada, que empreende desde os 19 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Estou com 47, já são aí 28 anos. Bastante experiência. Tive uma empresa de outplacement, nasceu no interior de São Paulo por 10 anos. Ali foi a minha escola. Né? Eu falo que a faculdade, sou formada em administração de empresas, com pós-gestão em pessoas, mas o que realmente me trouxe gabarito para estar onde eu estou hoje foi o dia a dia, né? Sempre. Foi passando pelos desafios ali. E na época, né, eu sou do tempo que não tinha nem internet, né? A gente recebia currículo envelope e tal, impresso. Sim. Chegou uma empresa muito forte lá, e foi derrubando as pequenas, né? Foi engolindo essas empresas. E também eu, muito imatura, não estava preparada na época para concorrer com grandes empresas. E aí, nesse meio tempo, começa a nascer a ideia, o projeto, também baseado nessa empresa. Sim. Assim, na época, eles tinham pessoas que prospectavam vagas. Eu falei, por que ao invés de ter pessoas prospectando, a gente não pode ter franqueados? E aí nasce o projeto. Mas o projeto nasce no meu coração. Eu falava assim, eu quero que ele vá para Curitiba, porque eu tinha um sonho de voltar para cá, estar perto da minha família. E dá certo, né? Então, em 2006, volto para Curitiba com um projeto no forno. 2007, começamos a comercializar as nossas franquias. E aí, vendemos aí a primeira e começamos. Eu tinha um outro sócio, esse sócio tinha um olhar muito individualista, então não tinha o olhar do crescimento. Eu sempre falava para ele, olha, se investíssemos em pessoas, em desenvolvimento, em tecnologia, né, em sistemas, a gente vai conseguir rampar, a gente vai conseguir ficar mais conhecido e mais forte, mas não existia. Então era uma luta, uma guerra de braço ali. Sim. E aí é onde entra a Elis, né, para trabalhar comigo. Tem quantos anos isso, Elis? Nossa, 12 anos. Vai fazer 12 anos. Recém-formada em psicologia. Recém-formada em psicologia. Sem experiência com recrutamento e seleção, que é a minha paixão, sempre gostei muito. E ela veio trabalhar comigo em pouco tempo. Vou deixar ela contar um pouquinho essa parte. Depois eu continuo para contar para vocês como que a RHF chegou onde está hoje. Na realidade, assim, né, foi uma
baita de uma oportunidade, né? Que você me deu. Sim. Então, eu nunca vou esquecer quando eu recebi o contato da sua selecionadora em 2012, né? Me chamando para uma entrevista. E eu lembro que na época eu ainda falei, hoje meu marido, mas na época meu namorado, falei, nossa, e o que eu faço? Porque é na área de RH, não entendo nada, né? Então, assim, até eu tinha uma experiência profissional, mas nada com RH. Era na área de saúde mental, trabalhei em CAPS, fui professora, que é uma coisa que eu amo de paixão. Acredito que Sim. isso se casa muito com a RHF, isso do ensinar as Sim. pessoas, ensinar os nossos franqueados. Então, isso faz... Acho que ali, assim, eu falei, nossa, realmente era pra eu estar aqui. Eu falei, então eu vou, né? Vamos ver o que dá. Sim. E eu lembro que eu fui, fiz um teste, era para selecionar uma vaga, eu falei, nossa, tô reprovada, eu fui muito ruim. Eu não sabia nem onde que encontrar, onde que acessava o site, enfim, né? Sim. E depois de um tempo, eu recebi o contato falando que eu tinha sido aprovada. Falei, nossa, mas eu até falei, que milagre que aconteceu, né? Como que eu fui aprovada? Sim. E depois até eu recebi, mais pra frente eu recebi um retorno, um feedback, enfim, que olha, você foi aprovada não pela sua técnica, mas pela sua percepção. Porque a gente percebeu assim, poxa, tem potencial e dá para desenvolver. E isso eu acho muito bacana de contar, porque vem muito de encontro com aquilo que a gente fala, né? Que, poxa, que para ter sucesso com a RHF, realmente a questão técnica, ela não é o mais primordial. Eu sempre gostei de desenvolver pessoas, sempre gostei de trabalhar, né, com estagiários, com psicólogas recém-formadas. Agora tem o curso de gestão de RH, que na época não tinha, Sim. né? Então, temos algumas colaboradoras que fizeram essa faculdade. E eu sempre acreditei que quando você quer, né, de fato, você se dedica, você estuda, você foca naquilo, você consegue. Exato. Então, por isso que um dos pilares da RHF, né, é a gente dar a oportunidade para quem tem vontade de se desenvolver. Eu falo que, não vou falar todos, porque todos é muita gente, mas a maioria dos brasileiros tem o sonho de empreender. Boa parte. Mas o medo impede. Sim. Né? Então, quando você tem um respaldo, você está sendo acompanhado, você está sendo treinado e você quer, é possível. Totalmente. Né? E né? foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu, né? Então, assusta no começo, ainda mais quando não é da sua área. Sim. Mas você com orientação, com treinamento e com vontade, que é isso que você falou. A vontade, ela tem que fazer parte, senão nada dá certo. Então, eu fui indo, né? E com 8 anos, passei por tudo, né? Recrutamento, treinamento. Eu lembro quando eu cheguei para você e falei assim, tô com uma vaga, a outra psicóloga saiu. Sim. E eu falei, olha, eu preciso de alguém para me ajudar a supervisionar. Ainda com poucas unidades, né? Uhum. Mas como eu cuidava de tudo, eu precisava de um braço direito. E você se tornou esse braço direito, aonde você foi assumindo, né? Todas as responsabilidades ali, sempre. E tudo que você não sabia, não existe não sabia, né? Não sei, você ia buscar a resposta. Então, isso foi te destacando. Exato. E fui até 8 anos. Acho que 8 anos de casa, né? É 2020, isso. Então vem a pandemia, né? Um momento muito difícil para todos nós, né? Nível mundial. Foi. E para mim também, porque eu falo que todos esses anos que eu era empresária, eu nunca fui impedida de trabalhar. Sim. E naquele momento eu não tinha o que fazer, né? E aí eu gosto de contar que eu passei por um processo de uma crise de pânico, porque ali realmente eu não soube lidar com toda aquela situação, os franqueados chamando e agora demanda, né? E ocorre, além disso, né? A gente passa por uma crise ali de sociedade, se rompe a sociedade, aí eu tinha 2 caminhos. Propor a compra da RHF ou abrir a minha própria consultoria, Sim. te convidando para ser minha sócia e dar certo de comprar a empresa, porque, graças a Deus, nós duas estávamos muito à frente do operacional, a gente sempre cuidou do operacional. Sim. E o que nos motivou, né? Eu lembro que eu sentei com ela e lembro que falei para você, olha, esse é o cenário, não era nada bom. Não.
O cenário financeiro não era nada bom, o cenário de mercado não era nada bom. Sim. Na verdade, não tinha nada favorável, né? Mas tinham as pessoas. Sim. Então, por acreditar, por pensar que aquelas pessoas, né, que acreditaram na marca, que investiram muitas vezes ali o único dinheiro que tinha guardado, poderiam ficar desamparadas, nos motivou, né? Você teve uma outra motivação, mas essa foi a minha. A minha motivação foi outra. Conta pra eles a sua motivação. Até pra não pensarem que foi uma motivação, assim. Não, eu realmente eu não acreditava, né? E você sabe disso. Então, quando você me chamou para continuar contigo na RHF, eu não acreditava que a gente conseguiria realmente mudar a empresa da forma como nós mudamos, por uma questão de cultura. Sim. Né? Então, a cultura que ainda permeava, a cultura que estava enraizada na realidade, sim, era da antiga sociedade, sim, né? Então, uma cultura que, para mim, assim, o que destacava muito era o desengajamento. Era né? enorme. Era muito grande. Daí, poxa, são unidades por toda a região do Brasil, como que engaja e tal. Mas, enfim, aí você me pediu e por você sabe, que daí eu falei, então vamos, né? Mas foi o que me motivou a continuar, de fato, foi você. E hoje, assim, eu falo Eu fiquei sabendo disso alguns anos depois, uns 2 anos depois, que ela me... Olha, eu fui por você. É verdade. Mas eu acreditava muito. Eu acreditava que se a gente realmente fizesse um bom trabalho, se a gente implantasse melhorias nos processos, trabalhasse a padronização, que era algo muito solto, né? Como que funcionava a antiga gestão, a antiga sociedade. Cada um vendia a franquia para você, é o que eu tenho para te oferecer, agora é contigo. E a gente mudou, né, isso. Então, eu falei para ela, por onde nós vamos começar? Lembra? Eu lembro. Falei, nós vamos pegar unidade, nós tínhamos na época 150 unidades mais ou menos. Falei, a gente vai fazer reunião com cada uma. Sim. E nós ficamos alguns meses fazendo reuniões todos os dias, de manhã e de tarde. Entendendo o momento do franqueado, até porque estávamos em pandemia, né? Então, sabendo assim, tá conosco, não tá, a partir de hoje nós vamos passamos o plano de ação para todos eles. E realmente aqueles que acreditavam deram as mãos pra gente. Sim. E hoje, né, estão com a gente até hoje, né? Muitos deles, estão com a né? gente até hoje. E hoje eu posso dizer que a gente não alcançou ainda todos os objetivos, sim, né? Mas hoje nós temos aí um aumento de engajamento de 40% para 80%. Hoje nós temos uma marca consolidada, respeitada. Verdade. Nós temos franqueados, né, que realmente se realizaram, né, com o negócio. O tema da nossa convenção esse ano vai ser... Há 20 anos transformando vidas. 20 anos transformando vidas. Porque cada pessoa que chega, não só franqueados, mas clientes, candidatos, né, que a gente recoloca nas empresas. Sim. Então, hoje, realmente, a RHF ela tem um olhar para todos os públicos, né? E ela tem o olhar humanizado, que é algo que nós não queremos perder. Que com a tecnologia, muitas concorrentes da RHF perderam. Sim. Né? E sistematizaram, sim. Todo o processo e todo o sistema agrega. Mas nenhum processo realmente funciona se a gente não olha para as pessoas. Exatamente. Né? Então, não tem como... Porque se perde a essência. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Nosso slogan é: o nosso negócio é gente, não é da boca para fora. É porque é gente mesmo. Então, não tem como a gente perder esse olhar, do olhar para a pessoa, do olhar para o candidato, do olhar para o franqueado, do olhar para o cliente PJ, porque por trás do CNPJ tem o CPF, né? Então, essa essência, eu falo que é o que diferencia a RHF, sabia? E eu acho que até na sua vida, né, Elis? Ela fez essa diferença. Porque quando você falou para mim um dia assim, eu não imaginava que um dia eu podia ser uma empresária. Sim. Né? Mãe empresária. No mesmo momento que eu te faço convite, você engravida da Alana. Foi que tem 3 aninhos hoje. Foi um susto, porque é uma mudança, né? É uma virada de chave. O pessoal fala assim, mudança de mindset. Eu mudei. Na verdade, eu tive 2, né? Eu mudei quando eu entrei na RHF, porque eu tive uma mudança de carreira, na realidade, que eu não era de RH.
transformei numa profissional de RH dentro da RHF. E depois, uma virada de novo, onde você sai de um CLT para você virar empresário. Nunca imaginei isso na minha vida, de verdade. Mas é bom, não é? É bom, não. É bom. Meu Deus, nem se compara, né? É. E no mesmo tempo ainda vem assim, você vai ser mãe. Muito planejada, mas não para aquele momento. Sim. E eu falei, como assim agora, meu Deus? Eu vou assumir a empresa, sair de CLT e vem a nenê. Eu, independente, né? Acredito que da religião de cada pessoa, mas eu tenho a minha espiritualidade e eu sempre falei assim para mim: se Deus me deu é porque eu dou conta. Falei, então eu vou. Vai, nenê, vai, empresa. E realmente foi o caminho, né? Eu falo que só recebe os louros quem aguenta o processo. Nenhum processo é fácil. Não. Mas quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente conseguiu, tudo que a gente percorreu, enfim, você fala, nossa, é muito orgulho, né? Ontem até na reunião, né? A gente fez uma reunião com 2 meninas do nosso time, 2 colaboradoras. E eu falei, vamos olhar para trás, 4 anos atrás, né? Tudo que a gente planejou aconteceu, tudo. E até o que a gente não planejou, porque a ideia do podcast é recente. É verdade, né? É verdade. Então, são ideias que vão surgindo. Eu gosto sempre de ressaltar para os franqueados quando eu atendo, porque eu falo que a gente aprende muito e se inspira muito por isso que hoje está tão em alta, né? Os coaches, porque as pessoas realmente estão precisando Sim, de inspiração. Verdade. E eu falo sempre assim, a gente precisa acreditar e a gente precisa agir, né? Para que realmente as coisas aconteçam. E foi o que nós fizemos, né? E eu acho que a gente ainda tem um grande caminho pela frente. Temos muitas missões nas vidas das pessoas, né? Com certeza. Porque realmente empreender é desafiador, não é fácil. Eu sempre falo para o franqueado que chega que não pense que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar muito mais. Sim. Porque agora é você por você. E se você não trabalhar e não fizer seu salário, no final do mês não tem. Exatamente. Né? Mas quando você faz e faz bem feito, as coisas acontecem. Né? E o que eu acho mais bonito nessa história toda, né? São os pilares que nós estamos construindo. Eu falo que a gente desmoronou tudo e começou a reconstruir a RHF. Verdade. Né? Então, hoje é uma empresa pautada em propósito de vida. O dinheiro é consequência. Sim. Eu sempre falo para o franqueado, tudo que você faz bem, o dinheiro vem. Sim. Se você atende seu cliente com qualidade, se você é respeitoso com as pessoas, se você atende bem seus candidatos, se você trabalha todos os dias, não tem como não ver. Exatamente. Né? E é isso que tem acontecido. É o sentido, né? É o sentido. Tem que fazer sentido. E o fazer sentido não é só quero ter a minha empresa, quero ter minha franquia só para ganhar dinheiro. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Sim, né? sem E a gente dúvida. precisa, não tem como. Sim. Mas ele não pode vir à frente. Ele não pode vir à frente do propósito, ele não pode vir à frente dos nossos sentidos, ele não pode vir à frente do respeito pelas pessoas. Porque daí se vir à frente, daí realmente não casa com a nossa ideologia. Exatamente. Não casa com o perfil da nossa empresa. Eu sempre falo que a vida vai nos ensinando, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a ter um olhar diferente para as coisas. Eu falo que a gente tem que procurar ser feliz. O ser feliz é muito subjetivo. Porque ser feliz, o que é ser feliz, né? O que é felicidade, né? O que é felicidade? Nossa, é muito difícil falar o que é felicidade. Porque as preferências, os gostos, os sonhos são diferentes. Mas é você se sentir bem onde você está, do lado da pessoa que você está, no trabalho que você faz. Exatamente. Né? Se você, por 2, 3 dias, levantou da cama e falou, não acredito que eu vou para lá de novo. Então, algo está errado. É bom você avaliar os detalhes da sua vida e, assim, nunca desistir de mudar, né? Eu lembro que quando eu decidi fazer a proposta de compra, se eu olhasse para os obstáculos, era não vou. Sim. Não vou. Primeiro, porque não tinha dinheiro. Segundo, porque tinha muita coisa para acertar. Não se organiza uma casa de 15 anos em 4. Verdade. Né? Quase 15 anos em 5, quase 5. Quase 5. Então, eu sabia que eu ia ter muito trabalho pela frente. Mas
acreditar no seu potencial também é importante. Então, eu acreditava em mim, eu acreditava em você, né? Naquele momento, quando você me deu as mãos, foi muito importante para continuar. Sim. E hoje eu falo que não atingi todos os objetivos, imagino que você também não, mas grande parte deles, né? Então, é sobre isso. E não tem como atingir tudo, né, Rê? Eu falo assim que sempre vão chegar os marcos em que a gente vai olhar e falar, que legal, atingimos mais uma etapa, e agora? E sempre vai ter o avanço, né? E ao mesmo tempo que tem o avanço, a gente também passa, né? Passa. É altos e baixos, não tem como. Vida de empresário não é retilínea. E não é só rampagem, quem dera que o gráfico fosse assim, né? Eu falo, tem que redesenhar a rota várias vezes. Tempo todo. Várias vezes. Tempo todo. E uma coisa que, aí ao longo desses 4 para 5 anos, né, que foram mudando em mim, você também, né? A gente começou a olhar para o nosso desenvolvimento pessoal também. Sim. Porque às vezes você entra numa zona de conforto, eu já trabalho há anos com isso, eu domino tudo, eu conheço, não. A gente aprende todos os dias. A gente está buscando agora curso de liderança para melhorar. Hoje nós temos um time, nós somos em 17 mulheres indo para 18. Exato. Né? E isso nasceu por quê? Porque levantamos alguma bandeira? Não. Foi acontecendo, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres em RH, acho que combina. Como ali a gente tem muito esse olhar humanizado, então a gente conseguiu, através do nosso time feminino, alcançar, né, esses objetivos. Exato. Mas tem os prestadores de serviços, né? Sim. Que são homens. E tá tudo certo. Temos franqueados homens, mas a gente acredita muito no poder da mulher. Exatamente. Né? Eu falo, a RHF ela é uma empresa diversa. Mas a franqueadora, especialmente, realmente ela é liderada por mulheres. E nós gostamos da ideia, né? E nós acabou gostamos ficando. Da ideia. Exatamente. E é muito legal, porque inspira pessoas também, né? A maioria das nossas colaboradoras são pães, são provedoras, né? Do lar, exatamente. Então é para... E um dos intuitos do podcast também é encorajar mulheres, né? Com certeza. E quantas, na realidade, inclusive, quando... Até falando da franquia, né? Quando souberam da franquia da RHF, trouxeram. Poxa, o time de vocês é um time feminino. Isso daí foi um ponto que realmente me chamou muita atenção. Sim. Achei isso muito legal. Pô, a empresa é liderada por mulheres, né? Então, já teve uma que viu um post sobre maternidade. Gente, eu tenho esse sonho de poder ter minha filha, meu filho, enfim, ser dono do meu negócio. Até eu ia falar, né? Tava falando que não é fácil empreender, mas ele te traz algumas coisas que o mundo corporativo não te traz. Sim. Então, eu trabalho todos os dias de manhã, eu tenho 3 filhos, como eu falei no início, tenho gêmeas de 9, que é a Júlia e a Érica, e o Eduardo de 14 anos. Sim. Então, eu almoço com eles, eu consigo levar no colégio, estar presente na vida deles. Ficou doente, eu fico em casa, trabalho, consigo levar ao médico. Então, essa liberdade não tem preço. Né? Exatamente. E você também com a Lana, né, acaba tendo essa liberdade de poder ter mais convívio com ela. É o tempo de qualidade, né? É o tempo de qualidade. Eu falo que empreender, tem gente que fala muito sobre, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. Já ouvi isso de algumas pessoas, porque eu não quero trabalhar para os outros. Mas não é só, né? É só liberdade financeira, mas não é só. Porque de nada adianta você ter dinheiro e você não ter tempo. Verdade. Para usufruir. E usufruir desse dinheiro com quem realmente é relevante para você. Então, você precisa ter tempo de qualidade. Né? E o tempo de qualidade é isso. Claro que, como você falou, você vai ter o teu negócio, você vai trabalhar menos? Não, você não vai trabalhar menos. Você vai trabalhar mais. Mas com qualidade, com tempo de qualidade. Eu pude fazer isso. Eu senti na pele isso. Né? Onde eu voltei para o RH, acho que quando eu comecei a voltar, na realidade, de pouquinho, um dia ou outro, quando a Laninha fez 8 meses. Mas de voltar mesmo para a empresa, ela já estava com mais de 1 ano, né? Então, assim, e ainda assim, olha, hoje a Laninha tem a natação, hoje a Laninha não ficou bem. Vou trabalhando em casa, vou dando suporte e você consegue acompanhar o desenvolvimento, né, do seu filho. Isso daí não tem preço. Não tem. Não tem. Eu converso muito com franqueadas mães também
E aquelas também que se encontraram, né? Muitas vezes Sim. na carreira, fizeram transição. Temos muitas unidades, né? Que os franqueados fizeram transição de carreira. Sim. E por gostar de pessoas. Então, eu fico super feliz quando eu participo da integração deles e eles me falam, olha, o que me motivou a entrar na RHF é porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então, acho que é o ponto principal para ser um parceiro RHF. Totalmente. Né? A gente fala franqueado, mas na verdade é uma família. Uhum. Recentemente, até um franqueado novo do Rio de Janeiro, ele entrou, ele falou assim, olha, e alguns me conhecem às vezes antes de entrar, e ele falou assim, você tinha me falado que internamente havia essa parceria entre as unidades, né, essa sinergia muito positiva, mas é uma comunidade. O que a RHF é internamente, nos bastidores, é uma comunidade. É uma comunidade. Então, isso é muito legal. E era um dos nossos objetivos. E a gente fala... E aí, por isso, a sua insegurança, né? Como mudar a cultura de uma empresa onde era cada um por si. Exatamente. Eu falo que por isso que a empresa é muito a referência de quem lidera essa empresa. Né? E nós temos esse olhar. Então, a gente tem o olhar do ambiente de trabalho bom de se trabalhar. Um clima bom, clima né? bom, respeito, né? Cordialidade. É algo que eu trabalho muito, né, Elis, dentro do grupo e com os colaboradores. Sim. Bom dia, como é que você está? Né? Quantas vezes a gente vai dar bom dia para alguém e a pessoa nem responde? É verdade. Poxa, bom dia, como é que você está? Sim. Então, é isso. É o respeito mesmo pelo próximo. Então, acho que estamos no caminho. A ideia é trazer muitas coisas de um assunto por vez, né? Claro. Porque senão a gente ficaria aqui falando... São 20 anos, né? São 20 Nossa, anos. dá muita coisa. A gente vai trazer sobre as conquistas, o que a gente fez, né? Para melhorar os processos, para acontecer esse crescimento, esse fortalecimento. A própria mudança da cultura. Eu acredito que deve também ter muito empresário, né? Que olha e fala assim, poxa, mas como é que eu mudo a minha cultura? Como é que eu pego, de repente, sei lá, tem um time grande, meu time tá desengajado, meu clima organizacional não é bom, como é que eu faço isso? Algo que me veio agora que eu lembrei, a gente passou por alguns processos de consultoria. Foi. Né? Onde vieram alguns profissionais de fora da caixa, com a cabeça livre. Sim. Até hoje, né? Agora nós estamos fazendo uma mentoria para melhorar a nossa liderança. Sim. E trouxeram muitas coisas positivas que nós não enxergávamos, né? E fez com que melhorasse vários processos. Então, eu falo que às vezes a gente está ali no liquidificador, preocupado em vender e preocupado em pagar os boletos e esquece de olhar para aquilo que pode trazer a solução para o problema. Uhum. Então, o melhor desempenho do time, né? O engajamento, até você falou do último treinamento que você fez lá, os pilares lá importantes, sim, né? O seminário, né, sobre liderança. Para você ter um time realmente de alta performance. Exatamente. E são coisas que às vezes não adianta você ficar tentando encontrar a resposta na internet, ou porque você tem anos de experiência. Ah, já sei tudo. Não sabe. Não sabe. O mercado, ele muda, as gerações também mudam. E se a gente não se adapta conforme a atualização do mercado, ele vem e te engole. Ele te engole, ele te leva, né? Então, assim, a gente, como você falou já, a gente precisa se atualizar. Então, acho que vai ser muito interessante quando a gente realmente, num dos episódios, trazer sobre isso. Sim. O que a gente fez, né? Qual realmente foi o nosso processo? Mas os planos de ações, os planos, né? Exatamente. Porque a gente conseguiu fazer essa... Porque foi uma transformação. Foi uma transformação. Essa transformação na RHF Talentos. Exatamente. E hoje existe um reinvestimento, né? Então, a empresa financeiramente, obviamente, melhorou, mas existe um reinvestimento. A gente não parou de investir. Sim. Né? Eu tinha uma crença limitante, eu lembro. Eu falava assim, eu não vou na feira da BF. Não vou nem perguntar por quê. Eu tinha ido na feira da BF há 15 anos atrás, ou mais. Eu só vi grandes marcas. Eu falava assim, eu não tenho condições de estar ali. Sim. E até que em 2023, eu vejo um concorrente, que nem é um concorrente direto, mas uma empresa pequena lá. Estou aqui na feira da BF. Eu falei, gente,
Se ele tá lá, eu também posso. Perguntei quanto custa. E realmente eu podia estar, porque existe um parcelamento, existe formas de você ir. Sim. E o ano passado nós estávamos lá. Verdade. E foi um divisor de águas para a marca, porque realmente você estar onde estão os melhores te faz melhor. Com certeza. Né? E ver a alegria dos franqueados no stand. Então foi muito, muito legal. E esse ano estamos indo novamente com um stand maior, né? Isso. Daí eu queria um stand um pouco maior. Depois eu soube que ali existe são critérios, né? Quem está mais tempo expondo tem os melhores lugares. Eu falei, entendi. Então eu tenho alguns anos aí para galgar para chegar lá, mas estou indo. Então esse ano, agora em junho, estaremos lá de novo. Então é isso, né? Você reinvestir o seu lucro, enfim, estrategicamente. Se você quer que a sua empresa cresça, né? Às vezes você está direcionando o seu dinheiro para o lugar errado, não para onde ele deveria estar. Então, isso é importante também. Acho que essa experiência que nós tivemos, futuramente podemos ensinar outros empresários, né, a ter esse olhar. E a RHF é uma empresa que trabalha com vários serviços, né? Então, também de seleção, treinamentos, gestão de estagiários, temporários. Então, a gente tem muitas coisas para oferecer para o mercado. Inclusive para o empresário que, de repente, se vê nesse liquidificador e fala, minha cultura não tá legal, meu clima tá ruim, o que eu faço? Se realmente não conseguir encontrar uma alternativa, tem RHF, a RHF te ajuda, né? E nós estamos em 22 estados já, né? Falta pouco para estar em todo o Brasil. Sim. Nas grandes cidades estamos representados aí. E os nossos franqueados, eles levam essa cultura, né? Que nós conversamos aqui. E tem todo o suporte da matriz, meu, da Elis, do time RHF aqui também. E os parceiros, né? Então, tem muita gente boa no grupo. Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. Então, realmente, a gente precisa ter pessoas sempre dando esse respaldo para a gente conseguir crescer cada vez mais. Fora a feira da BF, mais um grande investimento que também é um marco sensacional pra gente, que é a nossa convenção, né? Que um sonho, na verdade. Era um grande sonho. E quando nós falávamos, né, antes da pandemia, enfim, difícil, porque para o franqueado vir, ele tem que ter um investimento, mas a gente tem que melhorar os processos, enfim, a gente era muito distante, né? E eu lembro que nesse processo de melhorias, eu falei, Elis, chegou a hora de a gente contratar uma profissional de marketing. Sim. Né? Não, mas o salário, falei, mas a gente vai ter que investir numa pessoa com experiência para nos ajudar a fazer o rebrand da marca, né? Verdade. E aí contratamos, né? Contratamos essa profissional. E eu lembro que um dia eu cheguei na empresa e vocês falaram, se tivermos uma ideia, a gente vai fazer uma big live. Nós vamos trazer o franqueado para dentro da matriz. Sim. E aí começou uma ideia ali, e foi o primeiro grande evento, né, que a gente fez online. Então, realmente trouxemos eles, né, desde a entrada da empresa ali, como que funcionava o escritório e tal. E nós tivemos 100 pessoas no online. 100 ou 150? Acho que a gente bateu 150. 150 foi o nosso recorde naquele momento. E ali foi uma alegria tremenda, assim, porque eu falei, gente, não está acontecendo aquilo que a gente está propondo. E aí, no ano seguinte, agora vamos fazer realmente uma convenção, né? Não tínhamos nunca feito nada nesse sentido. Como que faz? Como que faz? E aí, vamos fazer híbrida, né? Daqui a pouco deu aquela insegurança, não, mas eu acho que não vai ter score, o pessoal não vai conseguir vir ainda. Vamos fazer online. Sim. Só que aí alguns franqueados levantaram a mão. Poxa, eu queria muito ir, eu já comprei passagem. E aí tivemos em 2023 a primeira convenção, recebemos 27 pessoas. Foi. E foi uma alegria, assim, foi mais um divisor de águas, né? Foi. Porque ali trouxemos alguns palestrantes muito bons, né? Foi um momento de confraternização. Tivemos 100 pessoas no online naquele de sábado. O dia inteiro, né? Inteiro. E tinha gente que não saiu. Eu teve feedback. Eu tinha medo
de sair da frente do computador E e perder alguma coisa. E acompanhou a convenção inteira. E teve gente que falou assim, eu entrei para dar uma olhadinha. Uhum. Nem eles acreditavam, né, que a gente ia Sim. conseguir. E não consegui sair. E fiquei Foi. o dia inteiro com vocês, me emocionei com vocês. Foi. E foi realmente muito, muito lindo. E aí, quando terminou, foi em outubro? Foi setembro? Foi novembro. Novembro. A primeira foi em novembro. Eu falei, Elis, a meta do ano que vem, 2024, é a gente trazer 100 pessoas. E aí, começamos a organizar, né? Sim. E batemos as 100 pessoas. Batemos as 100 E a convenção pessoas. do ano passado. E mais o pessoal do online, tivemos picos aí de 70 pessoas, 50, durante Sim. o dia todo. Isso. E aí, no final da convenção, aquela euforia, e foi tão lindo ver franqueado chegar aqui na matriz, né, e se emocionar e falar assim, como foi bom acreditar nesse sonho de vocês e tal. Tivemos a mudança de sede também. Verdade, né, a mudança foi de sede. uma grande conquista, porque a outra sede já não estava comportando o time. Uhum. E eu falei, o ano que vem vamos ser mais audaciosas, né? E esse ano a meta é 150 pessoas. No mínimo, No né? mínimo, No mas mínimo. a gente tá... Tudo indica que vai chegar acima de 200. E linda, né? Linda. E não que as outras não tenham sido, mas esse ano eu falo que ela é especial porque é nos 20 anos da RH. É nos 20 anos. Né? É nos 20 anos. E eu falei, esse ano nós vamos fazer 2 dias, né? 2 dias. Por que 2 dias? Para a gente poder ter mais tempo de troca, né? A gente vai lá, tem uma palestra maravilhosa, aprende algo e a gente não tem tempo para fazer nenhuma dinâmica, porque um dia foi muito corrido, foi pouco tempo para interagir. Sim. Né? O franqueado mais longe que veio foi de Ananindeua, recebemos de São Luís, então, Maceió, então foram... um dia foi pouco. Então, esse ano... E como eles gostam, né? Como é gostoso essa troca, porque a gente mantém, né? A gente sempre faz essa troca, mas a troca online. Sim. Então a gente fica promovendo realmente esses encontros da rede toda, é o workshop, é o café com negócios, enfim, que a gente colocou na rede, eles gostam, Sim. mas o presencial é sensacional. Que é o calor humano, não tem Sim. igual. Não tem igual. Né? E a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai fazendo, eu e Elis, né, temos uma régua alta de exigência em tudo aquilo que a gente vai fazer. Nós somos bastante detalhistas. A gente, um outro ponto que tem, e aí vem isso que eu vou falar, é empatia, né? A gente tem muita empatia. Sim. Então a gente pensa assim, como a gente gostaria de ser recebido? Como a gente gostaria de ser tratado? O que a gente vai servir? A gente gostaria que servisse pra gente, né? A gente se coloca muito no lugar do outro. Então, a convenção desse ano vai estar sensacional. Até o convite para o nosso franqueado, né? Então, são aí 250, a gente preparou um presente para cada um. E tá indo aí. Tá indo. Percorrendo por todo o Brasil. Né? Essa semana começaram a receber, essa né? Semana e nesse presente vai o QR Code ali do convite. Então, a gente olha todos os detalhes. Sim. Não só para o franqueado, mas para que o franqueado tenha como exemplo. Né? Exatamente. Para quando ele for ali atender o cliente, quando ele for fazer uma entrevista, para que ele tenha esse mesmo cuidado. Porque é só assim que a gente acredita que uma empresa cresce, que uma empresa fortalece, que uma empresa fatura mais, né? E que você realiza os seus sonhos. Exatamente. Tem que replicar, né? Tem que replicar. Replicar o que é de bom. O que há de Exato. bom. Então, assim, um exemplo bom, então precisa ser replicado. O outro ponto, né, que eu acho muito, quando você fala de exemplo, né? Eu e Elis trabalhamos muito próximo da operação. Sim. Então, eu sou a CEO, eu sou a diretora, a gente não vai se preocupar com o setor de suporte, por exemplo, que responde o ticket. Não, a gente acompanha, a gente orienta, a gente está ali junto, ensinando. Né? Nós gostamos de desenvolver, então a gente contrata pessoas sem experiência mesmo, para a gente poder realmente ensinar, né, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, e vai aprendendo com os outros que têm mais experiência. Né? Exatamente. Então, eu fico muito feliz de a gente ter, em pouco tempo, apesar de todos os anos de parceria que a gente tem, você como minha colaboradora, era uma colaboradora exemplar, diga-se de passagem. Que bom! Exemplar.
muito comprometida, né, com tudo. E tal, por isso que ela recebeu o convite, tá, pessoal? Mas a gente acredita, né, nas pessoas. Então, Sim. Isso que é muito legal. E acho que é por isso que eu já ouvi de franqueada assim, como que vocês conseguem dar conta de tudo com esse time tão pequeno? Porque o time é Elisa e Renata, né? Comprometido, realmente veste a camisa. Foi muito legal esse último consultor que a gente tá fazendo agora. Ela falou assim, olha, tem colaborador ali, se deixar, vai fazer tatuagem da RHF, né? Tatu RHF. Porque não veste só a camisa, né? Então, isso é muito legal. Exatamente. Porque eu acho que é o segredo do sucesso, no meu ponto de vista, né? Eu acho que os empresários que realmente querem levar o seu negócio para outros níveis, precisa começar a olhar para isso. Olhar para os colaboradores, olhar para os processos. E a RHF está aí para ajudar. Sempre, né? Conte conosco. Elis, obrigada. Eu que Foi agradeço. Um sucesso. Espero que tenham gostado. Né? Foi muito bom contar para eles um pouco da nossa história. Com certeza. Esse foi só o primeiro episódio, pessoal. Então, obrigada aí pela participação. Não se esqueçam, né, de se inscrever em nosso canal. E até a próxima. E nos seguir nas redes sociais também, né? Ah, com certeza. O meu Instagram é Renata Freires Oficial. Terei o maior prazer de falar com vocês. Se tiverem dúvidas, o que a gente trouxe aqui, me coloco à disposição. E o meu Insta é Elis da RHF, então não tem como não me achar, gente. Exatamente. E as redes sociais da franqueadora, né? E dos nossos franqueados que estão todo o Brasil, você que é de outras cidades, procure lá por RHF, nos sigam, peguem os links onde estão as nossas vagas, você candidato que está procurando emprego, e contem conosco. Abraço. Abraço.